Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN, o Bem-Estar de hoje está no ar e vai falar sobre um assunto muito importante: a longevidade ativa, o envelhecimento com qualidade. Para isso, eu tenho o prazer de receber o Dr. João Nogueira, que é geriatra e, olha, tem grandes programas de saúde populacional. A gente vai bater um papo aqui, mas mais do que isso, a gente vai querer dar dicas importantes para um bom envelhecimento. Dr. João, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Márcio. É uma alegria estar aqui com vocês. E um oi aí para todos os ouvintes. Primeira pergunta. Com quantos anos eu devo procurar um geriatra? Essa é a pergunta que geralmente mais me fazem, tá? Se você pensar do ponto de vista acadêmico, né, ou mais científico, a partir dos 60, 65 anos. Mas eu tive um professor que sempre comentava que o momento correto é aquele momento que você está percebendo que alguma coisa está mudando na sua vida e que você quer envelhecer com saúde. Então, esse pode ser o estalo, e independente da faixa etária, do momento de vida. Pode ser com 30, 35, 40, que você olhou e falou, puxa, isso aqui eu quero trazer para minha agenda e eu quero trabalhar de forma mais ativa do que reativa. Eu quero planejar, eu quero escolher, eu quero envelhecer com saúde. Aí está na hora. Momento. Agora, a gente teve uma grande evolução nos últimos anos e uma mudança de comportamento muito grande dessa geração que passou dos 60 anos. Então, se eu pegar, por exemplo, a geração do meu avô, é uma geração que tinha uma expectativa de vida menor, que aposentava antes, né? Hoje é diferente. Hoje você vê as pessoas se aposentando mais tarde, tem aquela frase, né? A pessoa hoje de 60 anos equivale a uma pessoa que tinha 40 anos antigamente. Então você tem uma mudança grande de comportamento das pessoas querendo viver mais. Porém, tem um dado de uma grande consultoria dizendo que, apesar de nos últimos 40 anos a gente ter adicionado muitos anos à nossa vida, os anos de qualidade não melhoraram. O que está acontecendo com essa geração que está vivendo mais, mas não está aproveitando esses anos com uma qualidade de vida melhor? Adicionais de vida, né? Pois é, essa é uma boa pergunta aqui para a gente pensar um pouco. De fato, o fenômeno do aumento da expectativa de vida, do aumento da longevidade, em especial para nós brasileiros, é algo relativamente recente. Foi nos últimos 30, 40 anos que a gente praticamente dobrou a nossa expectativa de vida. Mas essa expectativa esse aumento da expectativa de vida, infelizmente, ainda é acompanhado de uma divergência muito grande quando você coloca outras variáveis, né? Por exemplo, quando você está no Morumbi, você pode ter uma expectativa de vida de 70, 80 anos, quando você compara com o indivíduo quando ele nasce hoje, e a metros dali em Paraisópolis, isso aí não vai bater 45, 50 anos muitas vezes. Tá? Agora, Márcio, tem uma questão que quando esses anos a mais que a gente está adicionando aqui na nossa longevidade, a gente precisa encará-los e ter uma conduta, uma postura mais ativa. A gente precisa chegar mais preparado, melhor preparado para esses últimos anos. O Alexandre Kalash fala muito do conceito do envelhecimento ativo. E é de fato isso, né? A gente, enquanto ser humano, foi feito para ficar em movimento. Então a gente tem que estar em movimento com a atividade física, em movimento com a saúde mental, em movimento com a saúde espiritual, familiar, com seus hobbies e com o trabalho também. Porque muitas vezes você tem ali o momento da aposentadoria, mas você ainda tem vários anos para frente. Talvez você não precise trabalhar com tanta intensidade, tantas horas, mas você pode fazer muitas vezes até um trabalho voluntário para ocupar o seu tempo, mas mais do que isso, ocupar com propósito, ocupar com criação de vínculo, porque quando você faz dessa forma, você se sente pertencente e o que você faz pode ajudar a transformar a vida das outras pessoas também. Então, é muito importante ter esse olhar para a gente se preparar para que esses anos adicionais de vida não sejam só mais um número, mas que sejam anos que venham com qualidade, com independência e com autonomia. Tá.
Você tocou em alguns pontos, e aí eu quero fatiar agora e a gente ir um pouco mais a fundo em cada um deles, né? Então, quando a gente fala em se preparar para o envelhecimento, né? Porque alguma coisa começa faz parte do processo de envelhecimento, eventualmente se perder força, perder memória, enfim, é um processo que eu diria até Natural. descendente, natural, né? E aí, obviamente, se as pessoas estão vivendo mais, elas querem viver mais tempo com a palavra que você falou: autonomia e independência. Vamos lá. Há 3 anos eu abri o Congresso Paulista de Geriatria, justamente para falar e debater um estudo mostrando a relação entre manutenção de massa muscular, expectativa de vida e cognição. Uhum. Manter massa muscular, se manter fisicamente ativo, é fundamental para o envelhecimento saudável? É fundamental. É fundamental. Quero até dar um passinho atrás aqui para falar um pouquinho dos conceitos de independência e autonomia, Uhum. né? Porque a gente vai precisar muito deles na nossa segunda metade da vida. Então, a autonomia vai ser a capacidade da gente continuar tomando as próprias decisões. Então, se você não tem um processo degenerativo cerebral, uma demência, algum AVC que possa comprometer a sua memória, a sua função cognitiva, Uhum. você vai continuar capaz de tomar as suas próprias decisões. E independência é a capacidade de você fazer as coisas sozinho, sem depender do auxílio de uma outra pessoa. E para a gente chegar lá, então, a massa muscular vai ser extremamente importante. Tá? E a gente se sabe melhor que eu, que né, depois da quinta, sexta década, a gente perde muito mais rápido e tem muita dificuldade, Ganhar. uma maior dificuldade para manter e para ganhar. Então, por isso a importância da disciplina, do exercício correto e de forma bastante disciplinar. Acho que o ouvinte que está ouvindo a gente agora aí poderia fazer um teste, se ele já passou dos 50, 60 aí, poderia tentar, se ele estiver sentado, levantar da cadeira sem usar as mãos. E ver como é que fica. Né? Se não for tão fácil, acho que precisa dar uma olhadinha e melhorar esse pilar aqui da atividade física. É muito interessante isso, né? Porque principalmente força em pernas diz muito sobre a nossa independência, né? E eu lembro que eu tive na Coreia em 2018 e um dado lá é que os últimos 3 anos eram vividos sem independência na média. E eu busquei um estudo aqui, o único que eu achei, da USP, que acompanha o pessoal em São Paulo, e estava em 9 anos, né? Quer dizer, então a gente precisa trabalhar, e esse teste que você fala de força de pernas é muito interessante, né? Tem o stop and go, enfim, são alguns testes que medem isso. Muito bacana. Então a atividade física a gente sabe que ela vai ser importante para manter. Uhum. E aí você tocou no assunto da cognição, né? Da nossa atividade mental. Obviamente, a gente manter o nosso cérebro mais ativo, tomando as decisões, é muito importante. E à medida que a gente vai envelhecendo, isso acontece comigo, acho que acontece com todos os ouvintes, quando a gente esquece alguma coisa, a gente fala, antigamente eu não esquecia. Como que a gente pode, de uma maneira cotidiana, exercitar, ou quais as medidas que a gente pode tomar no dia a dia que vão ser protetoras para a nossa saúde cognitiva, a nossa saúde mental? Márcio, a gente passou, acho que junto desse aumento da expectativa de vida, para uma mudança cultural muito grande, né? Hoje, os fatores que chamam a nossa atenção aí se multiplicaram o tempo todo, né? Antes, a dona de casa, ela estava ali fazendo a cozinha e ela teria que ter atenção com a panela. Hoje tem que cuidar do gato, do cachorro, do sobrinho, do telefone que toca, ver o jornal, o gás que está passando, aquele monte de coisa, tudo ao mesmo tempo, né? Então, primeiro, a gente está bastante presente, focado naquela ação que você está fazendo, vai te ajudar no processo de memorização, porque isso muitas vezes confunde as pessoas. A pessoa fala, eu estou com problema de memória, mas talvez você não esteja com problema de memória. Você esteja sobrecarregado e com a sua atenção bastante dispersa, bastante desatenta. E se você não tem atenção, você não memoriza. Obviamente, leitura, a prática de alguns hobbies que você gosta, que te conectam com a vida, música, idiomas, uma conversa, de uma reflexão com os amigos, tudo isso te ajuda a deixar o cérebro bastante ativo, bastante funcional.
Obviamente, cuidar da saúde de uma forma geral, tá? Ser saudável, controlar as doenças crônicas, principalmente o diabetes, a hipertensão, fazer atividade física também contribui para isso. E uma outra coisa que é um pilar fundamental é o sono. A privação de sono aqui, o sono irregular, quando você acorda cansado, é um grande vilão em tudo isso. Obviamente, também, quando a pessoa vai envelhecendo, muitas vezes ela vai somando aí o uso de algumas medicações que podem ter algum tipo de influência ou não no processo de atenção e da memória, né? Mas vale reforçar que alterações pequenas de memória, esquecer o nome, uma coisa ou outra, elas não são patológicas, não são consideradas doença, tá? Doença é quando a alteração de memória fica presente e ela de fato atrapalha a sua rotina. Aí é necessário você procurar um médico, entender de fato o que está acontecendo, que pode ter N causas, tá? A demência, e a principal delas, o Alzheimer, também pode ser uma das causas, mas podem ter outras que o médico vai saber investigar um pouco melhor. Você tocou em um ponto muito interessante, né? Hoje você tem uma demanda muito grande. Eu não vou voltar muito no tempo, mas pegar minha época aí, início de faculdade, eu só tinha as TVs abertas, né? Não existia TV a cabo, não existia celular. Se eu não assistia o jogo na noite anterior, eu tinha que comprar o jornal de manhã ou torcer para na rádio estar falando o resultado. Então você tinha muito mais foco nas coisas que você fazia, porque você tinha muito menos dispersão, né? Sim. Hoje, você com muito... E eu lembro que todo mundo falava, o dia que isso evoluir, a gente vai ter muito mais tempo para as nossas coisas, a gente vai precisar trabalhar menos, vai ser tudo muito mais fácil. Mas, vindo toda essa tecnologia, o que a gente vê é um excesso de informações, a pessoa sendo acessada a qualquer momento, e até por uma questão cultural, se você não dá esse retorno rápido, parece que você não é uma pessoa, enfim, que está disponível, tá dando atenta, atenção, enfim, você é julgado por isso. E aí eu quero conectar isso com um estudo que mostrou que as freiras americanas vivem em média 9 anos mais do que as mulheres americanas. Lógico que a primeira piada que vem, claro, ela não tem marido, então isso faz viver mais. Mas indo mais a fundo nesse estudo, eles falaram sim de uma atividade cognitiva, porque elas têm que ensinar, ler muito. Elas caminhavam muito todos os dias, mas atribuíam muito à rotina. Quando você fala de um excesso de informações e ter rotina, como que a gente organiza essa rotina e se realmente a rotina é importante num processo de envelhecimento? A rotina é fundamental para o ser humano, né? Independente da faixa etária, mas ainda mais importante no momento ou na fase de envelhecimento, nas últimas décadas de vida, né? É a partir dela que você começa a se organizar e que você faz as suas escolhas. Porque se você não faz as suas escolhas, você acaba sendo escolhido. E aí você não tem um controle e você vive à mercê das escolhas que vão acontecendo na sua vida. Eu vejo muito, às vezes no consultório, quando o paciente chega lá, que horas é essa medicação? Eu tomo depois do café. Falo, puxa, mas parece que não está fazendo tanto efeito, ou é aquele efeito que deveria fazer, como seria esperado. Mas que hora o senhor acorda? Eu acordo meio-dia. Então, se não tem uma rotina para a gente começar a organizar o dia, colocar as prioridades e escolher o que faz mais sentido para a gente, certamente a gente vai pagar o preço disso, de viver de uma forma um pouco mais desordenada, não controlada e menos escolhida. Então, ter uma rotina, Márcio, é um pilar fundamental para esse cuidado. Porque a partir dela é que você vai ver o que é prioritário, que você não vai poder deixar de fazer. Você não vai poder abrir mão, né? Seja tomar as medicações, fazer a atividade física, até a hora para comer. Muitas vezes você faz isso, né, na televisão e enfim. Você falou uma coisa muito interessante. Eu estava lendo um artigo semana passada que falava de algumas coisas que a gente podia fazer para manter o nosso cérebro saudável por mais tempo. E uma dessas atitudes era faça decisões, faça escolhas. E aí você acabou de falar isso. Você
tem tanta oferta hoje, e você tem que fazer as suas escolhas para aquilo que é prioritário, para caber no seu dia e criar uma rotina. Exato. Existe alguma dica, alguma técnica que nos ajude a fazer escolhas ou criar rotinas? Bom, tem algumas. Primeiro, acho que você parar para pensar que você precisa ter uma rotina organizada. A necessidade e a importância de uma rotina. Às vezes, eu vejo pessoas mais idosas, quando se aposentam, falando: agora não tem hora para nada. Né? Posso acordar a hora que eu quiser, posso almoçar a hora que eu quiser. E aí você vê que a vida vai começando a ficar atrapalhada e não funciona muito bem. Então, a primeira coisa é a consciência da importância e da necessidade da rotina. E aí você vai começar a colocar nela as coisas que você não consegue abrir mão e que você vai ter que fazer. Tem alguns boletos que você vai ter que pagar, tem remédios que você vai ter que tomar em horários corretos, tem alguns exames de check-up que você vai ter que acompanhar, que são quase que obrigatórios, vamos dizer assim. E depois você começa a mesclar as outras coisas que trazem sentido, significância e importância para a sua vida. Parece brincadeira você pensar, mas às vezes a gente tem uma rotina tão apertada que se você não marcar lá aquele almoço com seus amigos que você não vê há anos, passa no dia a dia. Agora, se ele tiver incluído na tua rotina, aquele horário está reservado para isso. Eu acho que você vai ter mais facilidade, mais disciplina para fazer. Tá? Eu acho que tem 2 pontos, né? Primeiro, o nosso cérebro gosta de rotina. Então, quando você começou a falar da rotina, eu comecei a pensar na minha, né? Claro que tem algumas coisas hoje, até pela minha idade, pelo meu trabalho aqui na CBN, eu tenho hora para acordar porque eu tenho que entrar na rádio ali. Então isso já baliza o horário que você acorda e tal. Mas a minha rotina do café da manhã é irritantemente igual, né? E aí você vê que você não pensa para fazer. Já vai, e você tem aquela rotina, e aí isso também me faz lembrar de eu conversando com uma neurocientista uma vez, e ela perguntou assim: você pensa e decide, hoje eu vou fazer atividade física, ou ela já está na sua rotina, que você sabe o horário que é? Eu falei: não, já sei. Eu falei: você já não tem que decidir. O seu cérebro não gosta de ter que decidir o tempo inteiro. Então, você acredita que ter uma rotina é uma maneira do seu cérebro também não ter que decidir o tempo inteiro, porque isso gasta muita energia? Também né? A nossa capacidade de adaptação é muito grande, mas a gente gosta de ir sempre mais para a zona de conforto. Né? Então, o ideal é que a gente sempre coloque alguns desafios ou que mude essa rotina de tempos em tempos. Você pode falar melhor que eu sobre a atividade física, você fica sempre naquele mesmo ritmo de treino, os mesmos exercícios, chega uma hora que você empaca um pouco ali, precisa de uma mudança para você retomar o ganho que você tá buscando. Aqui funciona de uma forma parecida. Mas eu queria chamar a atenção também para a questão do tempo presente, da gente estar presente. Porque às vezes você fica, enquanto idoso, pensando nas coisas que aconteceram lá atrás, remoendo ou com boas lembranças, muito preocupado como é que vai ser amanhã, mas pouco tempo conectado no presente, nesse momento do agora. Eu gosto de perguntar, que também tive lá um paciente que sempre falava, ele chegava nas consultas, ele vinha a cada 6 meses e falava: você está prestando atenção na água do chuveiro quando cai na sua cabeça? Ou você entra, você está pensando em 1000 coisas, você sai, você nem reparou o que você está fazendo. Então, você parar talvez para começar a pensar um pouco nisso, você tem um outro tipo de prazer, conexão, valorização e percepção da importância da vida. Você comentou esse negócio da adaptação, o exercício físico. Hoje a gente sabe, né, que aquele exercício que tem um estímulo aberto. Então, por exemplo, o tênis. Você vai jogar tênis. Você não sabe como a bola vai quicar, o efeito que o cara vai dar é diferente, por exemplo. Não que a caminhada não seja boa, mas é um estímulo mais repetitivo, que seu corpo se adapta mais. E aí você ouve muito falar, e aí eu queria tirar essa dúvida, e acho que é uma dúvida dos ouvintes: aprender alguma tarefa nova que não tenha nada a ver com aquilo que você normalmente faz. Então, por exemplo, uma pessoa que fala 6 línguas, aprender uma 7ª língua, talvez não seja um grande desafio.
mas ela não sabe nada de ritmo. Então, talvez ela fazer uma aula de dança, isso produza ali alguma adaptação no cérebro que tenha mais benefícios. Faz sentido isso? Faz total sentido, né? A gente acaba trabalhando de uma forma muito pequena toda a potencialidade que a gente poderia ter. E você acaba indo aí para um lado onde você tem sente as suas competências fluírem de uma forma um pouco mais fácil. Então, infelizmente, não é todo mundo que consegue ter esse momento que você pode parar para se autodesafiar e fazer coisas diferentes, até sem cobrança. Porque, por exemplo, você quer aprender aí um curso de dança ou uma língua que você nunca teve tempo, você muitas vezes não tem um compromisso de fazer aquilo no intervalo de tempo curto, e você pode fazer aquilo mais pelo desafio de aprender do que com a entrega final onde você vai chegar, né? Mas parar para se autodesafiar e colocar na sua rotina pequenos autodesafios é uma coisa de fato muito importante. E você comentou que é do ser humano sempre buscar a zona de conforto, né? Claro, antigamente a nossa preocupação era qual? Comer e tentar sobreviver, né? Essa é a preocupação do ser humano. Hoje não, mas o nosso cérebro é o mesmo. Então a gente busca a zona de conforto. Como nos desafiar a sair da zona de conforto, chegando ali próximo aos 60, 65, quando muitas vezes a vida está estabilizada? Essa é um ótimo desafio aí, né? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Bom, quando você chega aí aos 50, 60, você chegou bem, se planejou e espero que cada vez mais pessoas cheguem nesse momento bem preparados, mas você vai ter um longo caminho pela frente ainda, né? Então, você precisa escolher, de novo aqui a questão da escolha, os desafios que você vai ter. E principalmente o que te conecte com a vida, o que te faça sentido de verdade. Muitas vezes seus filhos já estão criados, já está ali, você já produziu um trabalho, o fruto do seu trabalho, mas você está ali na metade da vida que você pode fazer um monte de outras coisas. Então, pensar em como você pode colocar a sua inteligência, as suas competências, o que você ganhou, acumulou até ali, a serviço de outra pessoa, pode ser uma coisa muito potente. E aí, acho que quanto mais você faz em prol do outro, mais você começa a receber de volta. A gente ainda falava agora há pouco sobre isso, né? Da importância do servir, do fazer pelo outro. Pode ser ajudando, pode ser de forma voluntária, pode ser até trabalhando. Dependendo da fase, da necessidade, do contexto da vida, né? Mas é importante colocar isso como um desafio. Porque isso vai te vincular e vai te fazer praticar uma outra coisa que é extremamente importante, que é ter o convívio. Tem um trabalho de Harvard que foi acompanhando preditores de longevidade, e um dos principais destaques dessa pesquisa foi a rede de suporte social que você tem, que você mantém durante a vida. Tá? Então, se você faz isso, você vai estar interagindo com outras pessoas, convivendo, se sentindo importante e fazendo outras pessoas também se sentirem importantes. Vínculos afetivos, seja amigo, familiar, enfim, manter esses vínculos faz com que as pessoas vivam mais felizes e mais. Melhor. Oh, muito interessante. Aí, a gente tem um ponto. A gente deu aqui muitas dicas, né? Então, olha, fazer atividade física é importante, a gente sabe da dieta mediterrânea é muito ligada, né? Ou mesmo você ter uma dieta mais equilibrada, independente qual seja, mas enfim, porque o excesso de peso a gente sabe que é um fator de risco. A gente falou das atividades para o nosso cérebro, da importância de dormir, de controlar as doenças, enfim. A gente deu aqui de ter um propósito, de servir, né? Ter amigos, dicas individuais não faltaram. A gente está num momento de eleição. Tem debates, tem sabatinas, e a gente não vê uma política de saúde pública, ainda mais num país pobre como o Brasil, pensando nessa população. O Brasil envelhece. E a previsão é que em 2035 a gente tem uma população acima de 60 anos, menor do que 18 anos. Qual que seria um bom início de uma política de saúde pública? Porque essa conta
efetivamente não fecha do jeito que está no Brasil. Já não fecha, né? Já não fecha. A questão da própria previdência, né? A base da previdência seria isso, né? As pessoas mais jovens estão ali contribuindo para que os mais longevos vivam. Agora, essa conta já vai se inverter muito rápido, né? Bom, tem N políticas que a gente poderia implementar a respeito disso. Desde propiciar cidades melhores, ambientes melhores para ter a qualidade de vida e para que seja mais tranquilo para o idoso. Vale desde uma calçada um pouco mais regular até o tempo diferente do farol que abre e fecha para você atravessar uma rua. Uhum. Mas, principalmente, gerando renda. Por que a gente não pode ter um trabalho aí de uma pessoa com mais de 60, 65 anos que acumulou experiência, muitas vezes tem uma condição financeira um pouco melhor, não precisa trabalhar todos os dias, mas tem contribuição, resiliência, aprendizado para poder divulgar e compartilhar com pessoas mais jovens e aumentar a massa produtiva do Brasil. Não estou falando aqui que todo aposentado tem que voltar a trabalhar, mas pode ser uma escolha. Sim. E a questão e o volume de trabalho também precisam ser pensados. Agora, num ambiente mais saudável, para que ele se sinta contribuindo com uma coisa que ele sempre fez, pode interagir com outras pessoas e ainda gerar renda, pode ser um passo super importante aqui. Nesse contexto, obviamente, quando você está inserido numa corporação, você tem um olhar de saúde corporativa te acompanhando de uma forma mais próxima. Então, pode olhar a cuidar de forma mais preventiva do que reativa à saúde também. E eu falei 2 pilares importantes aqui, geração de renda e saúde, mas aí tem N outras políticas que a gente poderia pensar. Você sabe que teve um estudo que eu usei quando eu fiz a pós em nutrição do Novo México. E era de obesidade infantil. Então, eles pegavam aqueles ônibus amarelos que levavam as crianças na escola e paravam a 1 milha da escola. Uhum. E aí, os aposentados, cada aposentado era responsável por uma criança, encontrava essa criança e eles caminhavam 1 milha. Durante o tempo que essa criança ficava na escola, você tinha atividades para essas pessoas aposentadas. Então, o que seria um trabalho para diminuir a obesidade infantil e realmente diminuiu, foi um trabalho que melhorou muito a qualidade de vida das pessoas aposentadas e dos idosos, porque eles se sentiam úteis, eles tinham uma atividade. Então, como você bem disse, não é que todo mundo tenha que trabalhar ou fazer alguma coisa, mas se aquilo faz sentido para a pessoa e ela passa a se sentir útil, eu acredito que isso possa ajudar muito nesse envelhecimento, né? Muito. Tem um exemplo aqui de um trabalho numa comunidade, uma região remota de Manaus, ligada ao SUS, que uma vez eu participei, fiz lá um mutirão e aprendi, que eles colocavam idosos como padrinho da saúde. Então, ele escolhia uma pessoa do relacionamento dele que tinha alguma doença crônica para ser monitorada e esse idoso fazia esse monitoramento. Da forma mais simples, ele tinha uma caderneta de papel e passava lá de vez em quando. Ah, eu tô passando aqui para saber como é que você tá. Não, mas eu vim saber como é que você tá mesmo, tá se sentindo bem? Mas você tá tomando aqui a sua insulina, a sua medicação para o diabetes? E você vai lá no médico fazer consulta, tá na época, você precisa voltar. Então, ele tinha lá uma carteirinha de 5, 6 pacientes que ele tinha que cuidar. Ele fazia isso, para ele era uma diversão visitar as pessoas. E com isso, a gente sabe como é que essa conta aí do crônico não fecha, né? Você tem um diabetes controlado ali, quanto pode economizar para a sociedade como um todo? É muito interessante. Olha, João, agora a gente tem o último quadro aqui do programa. 3 dicas para levar para casa. Nossos ouvintes, eles ouviram atentamente aqui o programa e falaram, pô, eu queria agora que o Dr. João desse 3 dicas para eu envelhecer bem. 3 dicas para envelhecer bem. Bom, vamos lá. Tenha uma rotina, tá? E dentro da rotina, faça as suas escolhas. Fique em movimento. Valorize a importância da atividade física. Isso eu comento no consultório. Falo, se for para você sair daqui com uma questão para fazer, se coloque em movimento. Faça o que você puder, mas se coloque em movimento. Tá? E mantenha a sua rede de suporte. Não deixe de dar um oi para os seus amigos, para os seus familiares. Muitas vezes não importa nem a quantidade e a periodicidade, mas mantenha a tua rede ativa.
muito bom mesmo. Quero muito agradecer esse papo. É um assunto importante. Se as pessoas ainda não estão perto, né, da melhor idade, com certeza tem um pai, tem um avô, tem alguém que ele pode ajudar, dar dicas e, como você falou, servir, dar um suporte. Super obrigado pela sua participação. Imagina, Márcio, eu que agradeço. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que você gostou desse bate-papo e pode compartilhar com seus amigos. É só baixar agora mesmo e ouvir o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.